Nosso muito boa noite a todos os nossos irmãos e ouvintes, na graça, na paz e no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, convosco novamente o pastor Francisco Nazareno. Amanhã, querendo Deus, nós estaremos indo a Breu Branco, 20 quilômetros adiante de Tucuruí. A depois de amanhã, quinta-feira, permitindo o Senhor, estaremos no ramal do Gelado. E, na sexta-feira, se o Senhor nos permitir, estaremos no ramal do Rio Preto, lá na congregaçãozinha do irmão Riba. E, sábado, estaremos regressando. Se Deus permitir, poderemos parar no Pacajá para termos o culto ali com a igreja do Pacajá sábado à noite. Se não, viremos sábado ainda com tempo do culto no Buriti. Os irmãos que moram no Buriti, todos já sabem onde estamos congregando todos os sábados ali no Buriti. Descendo da rua que sai de frente com o portão do Colégio Novo, lá em cima, no primeiro quarteirão na esquina está o ponto ali onde era o Mercadinho Cacá, onde todos os sábados os irmãos se reúnem ali para ouvir a palavra de Deus, ou com o pastor Francisco Nazareno ou com o irmão Jason. E graças a Deus, Deus tem abençoado. Desejei convosco continuar aquele assunto de ontem. É muito sério. Porque precisa crer em Jesus, como diz a Escritura, para poder ter em si o Espírito de Cristo. Sem o Espírito de Cristo, a pessoa não é de Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 9, termina o versículo dizendo assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não tem meio termo. Não tem maneira de maquiar, de agasalhar, de interpor ideia humana para fazer a pessoa ser de Deus, sem ele haver crido em Jesus, como diz as Escrituras, e sem ter em si o Espírito de Cristo. Esta é a marca de Deus na pessoa. É, portanto, a única esperança de entrar na glória. Ontem nós lemos Isaías 7,14, onde a Virgem concebeu e o filho foi chamado Emanuel, Deus andando conosco. E nós apenas citamos, mas hoje vamos ler oficialmente, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque temos em mãos a mensagem, a deidade de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é Deus. Não interessa o que os teólogos tentem provar ao contrário. Que Deus seria uma pessoa e Cristo outra pessoa. Que Jesus é outra pessoa. E que possa haver Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse credo, eu o apanhei aos 8 anos de idade no catecismo da Igreja Católica. Agora, no manual de credos dos protestantes, eles continuam levando a mesma doutrina. E na nossa Bíblia, em Ezequiel 16, versículo 44, diz que todo aquele que usa de provérbio usará este, assim como é a mãe, tal é a sua filha. Mas precisamos conhecer as Escrituras, porque quando houve o problema
dúvidas sobre a ressurreição com os saduceus, Jesus respondeu para eles: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se, conhecendo a letra da Escritura, Deus não abriu o entendimento da pessoa para compreender, ele vai chutar uma interpretação e vai errar o rumo, quanto mais não conhecendo as Escrituras. Vejamos Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Ontem nós lemos a mensagem à deidade de Jesus Cristo. Paramos aqui pelo parágrafo 83, que ficou como destaque para os irmãos ontem, onde eles comemoravam o Natal sem lugar para Jesus. Lugar para a cerveja, lugar para churrasco, lugar para as cartas, para os presentes, para os shows, para os bailes. Porém, sem lugar para Cristo na vida daqueles que estavam em altas comemorações. Agora eu vou iniciar no parágrafo 85, onde está escrito assim: Deus, Cristo, a esperança da glória em você. Não no berço, em você. Isso aconteceu em certa época. Deus estava de volta ao princípio. Então ele entrou em Moisés. Ele entrou nos filhos de Israel. Ele veio no berço. Porém agora eles o adoram lá no passado como algo pré-histórico, quando Cristo está em você. Ele está aqui hoje, o Filho de Deus se movendo, a sua grande igreja está se movendo. Hoje a igreja, vamos pôr no plural, as igrejas, tem jantares de sopa, jantares de pastelão, veem quem pode se vestir melhor, assistimos passarelas de moda nos corredores das igrejas, entram na igreja com pompa, glória, quem tem a melhor igreja, os melhores assentos, quem pode tocar isto, quem pode fazer aquilo, e nenhum lugar para ele. Constantemente eles têm outras coisas para fazer, além da oração. Eles já não podem orar mais. Eles têm outras coisas a fazer. Eles não podem orar mais. Eles simplesmente não conseguem amar, servir a Deus como eles estavam acostumados a fazê-lo. Nenhum lugar para ele na estalagem. E isto é o tempo do fim, amigos. Nenhum lugar para ele na estalagem. Naturalmente, eu sei o que significa essa estalagem. Porém, eu estou me referindo a este fim. Porém, a Bíblia diz, naquele dia, quando florescer a amendoeira, o apetite do homem perecer, porque ele vai à sua casa por muito tempo, e os pranteadores andarão rodeando pelas ruas, ou a cadeia de prata se quebre, ou se despedace o
cântaro junto à fonte. Oh, misericórdia, meu amigo! Porém, o profeta também disse, haverá luz no tempo do entardecer. Graças a Deus por essa luz, porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Na era de Laodiceia, as trevas dominaram, mas graças a Deus pela luz. Isso é certo. Certamente você encontrará o caminho da glória. Isso é certo. O tempo do entardecer tem chegado. A igreja que outrora estava vestida como aquela pequena experiência da manjedoura pela qual passamos, chegou a um ponto agora que o povo está compreendendo que a deidade e o poder do Deus Todo-Poderoso está morando no ser humano. Cristo em vós é a esperança da glória. Ó irmão, irmã, permita-me falar a você, no nome de Jesus, esta noite. Vocês ainda me ouvem? A congregação diz amém. Oh, que coisa! Deixem-me dizer-lhes algo. O tempo tem vindo quando mulheres e homens são quase parecidos. Eles se vestem tão parecidos que você não pode distinguir um do outro. Isso é correto? Todas aquelas coisas na Bíblia diziam o que aconteceria. Eis aqui, isso é certo. Vocês sabem que isso é a verdade. É a verdade? A congregação diz amém. É a verdade. Eles atuam de modo parecido, se parecem, xingam de modo parecido, falam de modo parecido. A Bíblia diz que isto seria dessa maneira. Ele disse, nos últimos dias, tempos trabalhosos sobreviriam. Os homens seriam amantes de si mesmos, mais do que de Deus, irreconciliáveis, caluniadores. Isso está aqui? Amém. Isso é certo. Oh, glória a Deus. Eu sinto algo rodando na minha alma. Que coisa! Oh, quando eu olho aqui, assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Noé teve alguns fiéis naquele dia. Deus tem alguns fiéis hoje. A hora está chegando. Este grande drama está montando-se. Homens e mulheres, se o Espírito Santo está morando em vocês, o Cristo que nasceu há 2000 anos atrás chegou a ser homem maduro. Ele nunca ficou no berço. E hoje, esse memorial do seu dia de nascimento, o que eles fazem? Eles tomam uma árvore, a cortam, fazem uma árvore de Natal para as crianças. Isso está bem. Eu não estou dando pontapés contra isso. Porém, a coisa disto é, eles põem mais sobre a árvore de Natal do que eles fazem por Cristo. Chris Kringle, o mesmo que Papai Noel, nota do tradutor, está por toda a nação. Quem era ele? Um alemão, um santo católico, há muitos anos, um velho homem ocupado em fazer o bem. E hoje isto quase tem se tornado uma adoração. Isso é correto. Está bem dizer às crianças, seja o que for que você quiser fazer, no que me diz respeito. Porém, a coisa disto é que é tão fácil cair nessa rotina do outro lado e tirar Cristo,
os verdadeiros princípios fundamentais de Cristo do Natal, e o homem aceita Kris Kringle ao invés do verdadeiro Natal. Isto é certo, nenhum lugar para ele na estalagem. Tudo isto está representado. Se nós tivéssemos tempo, eu sei que está ficando tarde, e está ficando tarde. Porém, olhem, amigos, a hora tem chegado, e é agora que, quando o grande drama de Deus está montado aqui perante nós, o Filho de Deus que esteve no berço está no coração agora. Ele é a deidade de Deus. Ele é Deus o Criador. Ele diz: todas as coisas foram feitas por ele. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E hoje, o que acontece com a igreja? A esperança da glória, o batismo do Espírito Santo, tem entrado no coração das pessoas e elas não reconhecem o que isto é. Eles pensam que é um pouco de união à igreja ou algo assim. Porém, isso é Deus, o Criador, morando em você e dando a você todos os poderes. E você tem possessão de qualquer coisa que ele teve. Portanto, isto está em você para abster-se da maldade, para fazer o bem, para evitar o mal, para afastar-se da tentação, toda malícia, ódio, contenda, inveja e assim por diante. Afaste-se disso, porque isso o tirará do seu coração. Se você recebê-lo, abrace-o e ame-o, e segure-o em seu coração e ame-o. Eu posso lhe dizer que a igreja, conjuntamente nessa classe de poder, tem poder para atar os céus, curar os doentes, abrir os olhos dos cegos, os surdos. Mudos falam e surdos ouvem, os aleijados andam, os cegos veem. Por quê? Isto é reconhecer o poder do Deus Todo-Poderoso dentro do seu coração. Aí está ele, a deidade. Pois bem, como nós sempre pregamos para vocês quando queremos apresentar a deidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a vida batemos na tecla de que Jesus não é um segundo Deus. Jesus é a única pessoa de Deus para nós. Deus é Espírito. Você nunca viu e nem eu, nem apalpou. Mas ele falou conosco quando andava sobre nós, falava conosco através de profetas. Ontem nós vimos na Bíblia que ele esteve pessoalmente conosco. Emanuel não significa o Filho de Deus conosco, mas sim Deus conosco. Mas agora através do seu Espírito. Para todo aquele que creu nele, se arrependeu dos seus erros, se batizou no nome dele para perdão dos pecados e recebeu dentro de si o Espírito dele, não é uma terceira pessoa. É o Deus que andou sobre o homem, andou com o homem e prometeu em João capítulo 16, verso 17, que estaria no homem. Naquele dia, ele estava com eles, mas prometeu que estaria neles. E no dia do Pentecostes, Deus, na forma de Espírito, desceu
não mais para andar com os homens, mas para estar neles. Por isso, não se iluda com religião. Não se estribe nem catecismos, manuais de credo, seja de quem for. Tudo aquilo que não condiz com a Santa Palavra, com o Evangelho. Romanos 3:23 você encontra que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum santinho, não há nenhum bonzinho diante de Deus. Todos estão em falha. E a palavra Evangelho significa boa notícia, boas novas. E a boa notícia é de que há esperança para o homem descendente de Adão que está na terra, caído, pecou, está destituído da glória de Deus, tem como ser reabilitado e herdar a glória de Deus outra vez em Cristo Jesus nosso Senhor. Nele estava a vida de Deus, Zoe, a vida eterna, a vida do próprio Deus estava em Cristo. E é prometida para nós, se nós crermos nele, crermos no nome do unigênito Filho de Deus, recebe poder para ser feito filho de Deus todo aquele que crê no seu nome. É o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Se você confessa que crê no nome de Jesus Cristo, mas na hora de se batizar no nome dele para perdão dos seus pecados, você corre atrás de um credo, de um dogma e se excusa do nome dele, te digo, você não recebe poder para ser feito filho de Deus se você não crê no nome dele, se batizar no nome dele, for perdoado no nome dele e receber o Espírito dele, aí sim tem esperança da glória. Continue todas as noites de segunda a sexta participando conosco da palavra original às 20h30. Quarta, sexta e domingo, na Travessa Luiz Coutinho 990, bairro da Brasília. Você pode assistir o culto sem compromisso, solicitar literaturas e ler sem compromisso e deixa Deus trabalhar no teu coração. E esse amigo, o Senhor Jesus, não quer apenas andar com você como andou com os apóstolos. Agora ele quer andar em você, morar no teu coração. Eu já achei esse bom amigo. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. E quero ele dentro de mim todos os dias da minha vida. Deus te abençoe e te conceda isso também. Vamos ficar ouvindo o nosso hino derradeiro. Achei um bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Reconheço como é grande o seu amor, Achando-me perdido, então me libertou. Regozijo para sempre no Senhor. Com Cristo estou seguro e nada temerei, pois um dia seu perdão eu encontrei. Meu Salvador amado, eterno e grande Rei, para sempre este amigo louvarei. Jesus salvou minha alma por graça e compaixão. Com ele nos cuidados terei sua proteção. Amigo incomparável, pra sempre o servirei. E um dia
dia lá na glória com ele viverei. Me resgatou do mal, limpou meu coração, do mundo me livrou, na sua glória vã, me deu consolo e paz, e hoje sou feliz. O amigo Jesus Cristo é tudo para mim. Com Cristo estou seguro e nada temerei, pois um dia seu perdão eu encontrei. Meu Salvador amado, eterno e grande Rei, para sempre este amigo louvarei. Desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente aqui viver,